Começo da fé. A gota de hoje se encontra lá, em Marcos 10, a partir do versículo 46. E foram para Jericó, quando Jesus saía de Jericó, juntamente com os discípulos e numerosa multidão. Bartimeu, um cego mendigo, filho de Timeu, estava sentado à beira do caminho. E ouvindo que era Jesus, o Nazareno, começou a gritar: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. E muitos o repreendiam para que se calasse, mas ele gritava cada vez mais: Filho de Davi, tenha compaixão de mim. Jesus parou e disse: chame o cego. Chamaram então o cego, dizendo-lhe: coragem, levanta-se, porque ele está chamando você. Atirando a capa para o lado, o cego levantou-se de um salto e foi até onde estava Jesus, que lhe perguntou: o que você quer que eu lhe faça? O cego respondeu: mestre, que eu possa ver de novo. Então Jesus lhe disse: vá, a sua fé salvou você. Imediatamente passou a ver e foi seguindo Jesus estrada afora. Então, o que a gente aprende aqui? Os discípulos, né? Eles estavam cegos espiritualmente. Foi logo depois que eles queriam sentar um do lado do outro, quem ia sentar, né, no reino de Jesus. Mas a gente também percebe que o início da fé desse cego foi quando ele começou a gritar. Talvez o início da sua fé seja quando você começa a ler a palavra, quando você começa a ver um vídeo, né? Quando você começar a estudar, a orar. Então isso aí é o início da sua fé, porque a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. E a gente percebe aqui que vão ter gente que vai querer impedir a sua cura, o seu milagre, e é normal. E a gente precisa entender isso, né? Que sempre vai querer impedir. E aquele cego, ele gritou mais ainda. Eles queriam impedir, ele gritou mais ainda. E aí, quando ele percebeu que adiantou aquele grito, o Senhor ouviu, e o Senhor estava ouvindo. E foi uma extravagância dele, né? Da forma dele, a fé de cada um. E aqui foi uma fé dele. E aí, o Senhor manda chamar. E quando chama, o Senhor pergunta o óbvio, né? E aí, a gente pensa assim, precisa ser dito. Precisa ser perguntado. E ele disse: Senhor, que eu cure. E aí a gente percebe aqui que ele não era cego de nascença, ele ficou cego. Que eu veja novamente. Então o Senhor dá a cura a ele e não precisou tocar, nada disso. A fé dele fez ele ficar são com a palavra do Senhor Jesus. Então a gente precisa aprender. A nossa fé vai ser diferente do outro, mas comece a sua fé como você sabe, gritando, ou jejuando, orando, mas comece a sua fé. Então deixe essa gota fluir em você.